Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão bom? Começando mais um Depara Podcast, o podcast de programador para empreendedor. Você que quer conhecer essa área de empreendedorismo, né? Você que tem um viés tecnológico, enfim. E hoje o Moacir deu uma ideia aqui de começar a gente falar de sorte, né? Acho que é um assunto um pouco correlato, secundário, mas sempre tá evidente aí, não, né? Tanto na parte de tecnologia, quanto na parte de empreendedorismo, quanto na vida das pessoas. E aí, Moacir, você tá bem? E eu queria entender, cara, e aí, qual que é a sua ideia da gente falar de sorte? Por que você escolheu esse tema? Tá, e aí pessoal, beleza? Vocês estão bom é dos vídeos dos indianos fazendo comida, né? É muito bom esse vídeo. Vocês estão bom? É muito bom, esse cara é muito bom. Sorte, né? Por que eu quis falar de sorte? Sorte, a gente já falou disso de outras vezes também em algum outro episódio sobre serendipidade, né? Que é o termo, isso é um termo aportuguesado, que é o serendipity. Eu acho que uma das coisas que eu acho mais importantes no desenvolvimento de longo prazo de uma pessoa, né, e consequentemente de um profissional, é a mentalidade. E quando a gente está falando de sorte, a gente está falando basicamente de mentalidade, né, de como que você encara a vida, de como que você enxerga, qual que é a lente que você enxerga a vida, né? Quando eu olho para trás, eu vejo que eu tive muita sorte na vida, né? Porque quando você começa a se comparar com outras pessoas, você começa a enxergar que teve pessoas que tiveram mais sorte que eu, e teve pessoas que tiveram menos sorte que eu em assuntos, em contextos diferentes, né? Então, por exemplo, eu tive uma puta sorte na vida de ter pais que se preocuparam com a minha educação. Então, assim, eu tenho exemplos na família de pessoas que tinham uma condição financeira melhor do que o meu pai, do que a família da minha mãe e a família do meu pai, e eles optaram por, sei lá, por viver uma vida um pouco mais confortável e colocar o filho numa escola pública. No caso, enfim, não vou citar nomes, né? A minha mãe e o meu pai, eles optaram por vender o almoço para comprar a janta a vida inteira. E eles. Mas eu estudava num colégio particular, no melhor colégio da região. Inclusive, eu fui dar uma pesquisada, não sei se eu comentei isso aqui já alguma vez. No ano que eu fiz o Enem, foram acho que 1.200 escolas participantes no estado de São Paulo, acredito que seja no estado de São Paulo, ou na cidade, não sei, acredito que seja no estado. E o Sion ficou em 75º. Então, de 1.200 escolas, o Sion ficou atrás somente de 75 escolas, né? Isso na média, né, do colégio. Então, é uma educação muito boa. Você está ali no top, acima do... Você está no percentil de 10% ali, né, só. Então, isso foi uma puta sorte para mim. Por quê? Porque eu tive uma ótima educação. Outra sorte que eu tive na vida, com 5, 6 anos de idade, eu já era apaixonado por computador. Então, assim, eu vi a primeira vez um computador na vida e eu falei, cara, nossa, isso aqui é animal, eu quero entender sobre isso. Eu tinha um fascínio por aquela máquina. Isso é uma sorte. Por quê? Porque dali 10, 20 anos, o mundo inteiro convergiu, a economia inteira do mundo convergiu para a tecnologia, entendeu? Isso é sorte. Eu nasci com isso, assim, com essa curiosidade, sabe? Meu pai... Outra sorte, o meu pai tinha um computador em casa porque o chefe dele não tinha dinheiro para pagar a comissão dele, e ele pegou e falou assim, puta, eu tenho um computador aqui, quer levar esse computador? E meu pai falou, porra, não tem outra coisa a fazer, vou levar esse computador. Isso é sorte, você entendeu? Então, eu quis propor esse tema porque eu acho que a sorte ela é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente consegue olhar para trás e encontrar... Todo mundo teve sorte na vida. Acho que esse é a sorte era importante, mas todo mundo teve sorte na vida. Acho que é muito mais a questão de você olhar
a perspectiva. E um terceiro ponto que existe uma forma de você se posicionar para você capturar essa sorte mais fácil. Então, como que eu posso explicar isso, né? Você tem aquela história, né, de cavalo selado não passa duas vezes, né? Um ditado popular. Eu acredito que o cavalo selado tem, tipo assim, todo dia na sua vida tá passando um cavalo selado. Você só não tá posicionado o suficiente para aproveitar esses cavalos que passam várias vezes, né? Então, acho que essa é um pouco desse contexto. O que você tem a dizer sobre esse assunto sorte? Bom, entendi o seu ponto de vista. Cara, o que eu queria falar acho que eu já fui um pouco mais, sabe aquelas pessoas que ficam vendo frases prontas e repetindo as coisas, e falam, sorte é o encontro da preparação, com não sei o quê. Fazendo minha sorte. É quando você trabalha, tipo, das 5 da manhã, meia-noite, encontrando minha própria sorte. Eu já fui um pouco mais assim, né? Com o passar dos anos, eu tô um pouco menos, assim, sabe? E é meio que uma provocação que você acaba fazendo com as pessoas de, eu tô trabalhando e você não tá, e você é confortável e eu não sou, e quando eu tiver sucesso você vai falar que foi sorte, sabe? É um espiral que eu parei de olhar por essa ótica já faz uns tempos, porque no começo sim, né, às vezes, né, você falou já aqui algumas vezes, você vê as pessoas falam, pô, você teve sucesso, não sei o quê, e sorte, aí a pessoa fica, né, e você tá trabalhando, se fudendo, né, no final do dia você tá, e aí aquilo causa um atrito, porque você quer justificar que não é sorte, que é trabalho duro, que não sei o quê. Então, assim, eu acho que eu vi muitas pessoas passando por isso, sabe? Tipo, né, fica nesse embate, assim. Eu meio que já passei e eu entendo quem ainda, né, eu sigo bastante gente no Instagram que tá começando a empreender, ou que já tá empreendendo grande já, ainda meio nessa narrativa, assim, e o que eu vejo eventualmente é que depois de um tempo as pessoas param, porque elas começam a entender ali, né, qual que é o ponto de vista das outras pessoas. Tá, então esse é o primeiro ponto aqui, então eu não vou ficar aqui falando um monte de frase feita, eu já acho hoje meio até brega essas, a sorte é encontro da preparação com oportunidade, não sei o que, entendeu? Mas não existe muita regra, assim, sabe? Não é, beleza, e aí como que você mede isso daí? Então, agora, eu não sei se você já leu um livro que chama Unfair Advantages, né? Que se a gente fosse traduzir para o português é alguma coisa como vantagens injustas, né? Assim, é um livro maravilhoso, assim. Então, quando você estava contando e eu estava ouvindo aqui, eu estava lembrando muito desse livro, que às vezes tudo isso que você estava me contando era muito mais para mim sobre suas unfair advantages, né? Do que sorte, assim, né? Então, e é muito louco, porque no final do dia as palavras são um rótulo que a gente usa para explicar alguma coisa, né? Então, você tá falando que é sorte. Cara, sorte para mim é... é engraçado, né? Sorte é tipo, vai, beleza, ganhar na loteria, assim, ou ganhar no bingo da paróquia, da festa junina. Isso é sorte, assim, sabe? As outras coisas, elas são meio que uma combinação matemática na minha cabeça probabilística que, sei lá, né, que não sei por que elas se alinham e acontecem algumas coisas. Então, se você for ver a sua história, se você for ver a questão do Bill Gates lá, né, se você for entender, parece que na história do Bill Gates só, não existia computador, né, assim, quando eu era criança já era difícil ter computador, né, você também imagina, você contou aqui do seu pai que ele teve o computador por causa do ex-chefe dele. Imagina o Bill Gates naquela época lá e ele acabou estando num estado que a escola tinha o computador, que ele teve acesso àquele computador e dali foi a faísca, né, para depois, muitos anos depois, vinha a ser a Microsoft e hoje a Microsoft é uma das maiores empresas de tecnologia. E aí, assim, nesse livro ele vai contando as narrativas e acho que essa questão do Unfair Advantage conecta com o que a gente falou do Founder Market Fit, né, também. Por que é você que é o cara certo para resolver esse problema do mercado? Isso vai estar muito correlacionado à sua história de vida, que isso está correlacionado
os privilégios. Eu acho que eu traduziria unfair advantage para o português como privilégio. Então eu tive, assim como você, um privilégio de estudar numa puta escola, que era uma escola animal na época, e assim, na minha visão, educação é a base de tudo, assim. Isso daí isso vai fazer com que você vá para um caminho A para um caminho B, assim, muitas vezes. E aí a gente teve alguns privilégios de ter acesso à computação cedo. Você teve, meus pais conseguiram me dar um computador cedo também. O meu pai trabalhava de certa forma com tecnologia, com gestão de projeto. De certa forma também, eu não sei porquê, mas eu me interessei por esse assunto e fui estudar esse assunto, fui mergulhar nesse assunto. E depois o resto é a história das nossas vidas, né? A gente teve histórias legais no mercado, depois a gente fundou as próprias empresas, resolve problemas do Brasil, né? Dos nossos clientes, entrega a outras pessoas. Então, eu quis começar esse episódio, assim, deixando para você, assim, a gente fazer um briefing antes para entender. E quando você falou, e tudo que a minha mente, o meu algoritmo processou e o output que eu estou retornando da minha função aqui, do meu método, eu traduziria sorte do que você me escreveu para privilégio, que tem a ver com esse livro que eu li, que é o Unfair Advantage, que é um livro muito bom, assim, sabe? Entendi. Eu conheci esse termo já, nunca li o livro. Eu conheci esse termo justamente como isso. Tipo assim, cara, o que é uma coisa que só você tem? Tipo assim, que é um contexto muito específico seu. Founder Market Fit é muito isso, que é um cara que, por exemplo, eu trabalhei 3, 4 anos com marketing antes de fundar uma empresa de marketing, né, de tecnologia para marketing, né? Você falou de trabalho enquanto eles dormem e tal. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que o trabalho por si só, esse é o ponto, né? Eu acho que você falou de educação, as pessoas, elas são muito inconscientes, assim, na minha opinião, né? Tipo, o que é ser inconsciente? É não saber o porquê das coisas, né? Então, por exemplo, você imagina que o cara tá lá trabalhando 16 horas por dia. O cara, puta, ele precisa trampar em 2 empregos para conseguir pagar as contas e tal. E aí esse cara tá só se fudendo na vida, não consegue ver os filhos crescer, não consegue se divertir e tal. Esse cara, ele vai olhar e falar assim, pô, eu não tenho sorte na vida, muito pelo contrário, eu tô tendo que me fuder aqui para conseguir sobreviver, né? Então, quando você vê no Instagram, o trabalho enquanto eles dormem, que a sorte vai acontecer para você e tal, eu acho que essa mensagem, ela fora do contexto, e quase sempre ela vem fora do contexto, ela coloca o trabalho como um fim em si mesmo. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que estudaram a vida inteira, fizeram a faculdade com a esperança com a esperança não, né? Com a confiança de que a faculdade ia dar um emprego bom para a pessoa, sabe? E essa mentalidade do brasileiro, assim, essa é a mentalidade padrão do brasileiro, né? Eu vou estudar para conseguir um bom trabalho, ou seja, eu vou estudar para ganhar dinheiro, eu vou estudar para conseguir ter uma vantagem. E a questão não é o estudo que vai te trazer a vantagem, é o que você faz com o estudo que vai te trazer a vantagem, né? Não é o trabalho por si só que vai te trazer a vantagem, é o que você faz trabalhando no trabalho, o que você faz do trabalho que vai te trazer uma vantagem, vai te trazer dinheiro, vai te trazer sorte, né? Então, eu acho que... Só que também é o seguinte, né? Toda vez que eu falo brasileiro médio, eu falo de mim até uns 24, 25 anos, e depois, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre desenvolvimento pessoal. A gente não é muito chegado em trabalhar, assim, porra, tem feriado pra cacete e tal. É um lance meio tipo assim, o trabalho é algo que eu tenho que fazer pra poder me divertir no final de semana, você entendeu? Então, posso só complementar, só pra não perder o fio da meada, porque você falou assim, o cara tá né, nasceu em determinada situação, não sei o que, eu não tive sorte.
E aí, o que eu leio quando você tá falando isso, né? Fala, pô, sorte não tem muita, não tem muita relação com facilidade, assim, na minha, então, assim, na minha visão, entendeu? Tipo, então você tá falando que o cara não tem sorte porque tem uma vida difícil. Mas muita gente que tem uma vida boa e teve que, né, teve uma oportunidade, cara, teve que trabalhar duro para conseguir tangibilizar aquela Sim. oportunidade. Então, eu só queria separar isso daí, porque às vezes esse é o pensamento, entendeu? Isso, Que mas eu vou chegar sorte lá. é igual facilidade. Não, Isso, não é, cara, entendeu? isso. Tipo, Não, eu vou chegar lá. Eu tava falando o brasileiro não trabalha, tal. O brasileiro não trabalha, é foda. O brasileiro não é muito chegado do trabalho, tal. E aí, quando você começa, aí você tem uma pessoa que ela já tá acostumada a, putz, não pegar muito firme. E aí, só que a pessoa tá fudida, ela fala, porra, eu quero mudar de vida. Fudida pode ser de dinheiro, pode ser de insatisfação pessoal, enfim. Eu quero mudar de vida. Eu acho que esse lance do trabalhar, mesmo fora do contexto, acaba fazendo bem, porque vai te tirar de um extremo, pode te colocar no outro, mas pelo menos você vai encontrando uma nova perspectiva, né? Eu acho que eu passei por isso, você também acho que passou por isso, né? Tipo, cara, vou trabalhar pra cacete, trabalha. E aí você chega do outro lado e você fala assim, porra, beleza, agora eu tô trabalhando pra cacete, mas ainda não tá do jeito que eu quero. Então, ou seja, não era o trabalho por si só o ingrediente, o combustível que faltava. E aí você vai voltando um pouco mais pro meio e vai entendendo que, na verdade, não é o trabalho, é o que você faz com o trabalho, né? Então, dito esse ponto, falando agora sobre o que você falou, né? De sorte é igual facilidade. Eu concordo com você, sorte não é igual facilidade. Porra, assim, tinha gente que ralava muito mais, né? Mas eu precisava ralar pra passar de ano na escola boa que a gente estudava, você entendeu? Então, assim, não é facilidade. Eu vejo que a sorte foi muito mais um benefício, né, que o estudo acabou me trazendo. Mas eu imagino que no livro o que você citou deva falar alguma coisa nesse sentido. O meu ponto aqui a sorte, ela é uma questão de perspectiva, de tipo assim, de você, se você olhar na sua história, você vai encontrar uma unfair advantage na sua história. Você vai olhar e falar assim, porra, aconteceu isso aqui comigo, que eu consigo extrair uma vantagem disso, e talvez não tenha acontecido com outra pessoa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que desde cedo... Mike Tyson, a história dele, pelo que eu sei, vocês me corrijam se eu estiver falando aqui alguma groselha muito absurda, mas pelo que eu sei, a história do Mike Tyson ele nasceu de uma família completamente quebrada, problema, sei nem se tinha pai, se não tinha pai, problema com a mãe, acho que a mãe era alcoólatra, usava droga, alguma coisa assim. Não sei o contexto, mas eu sei que na história do Mike Tyson, ele nasceu numa família completamente quebrada e ele tinha muito ódio. Ele cresceu uma pessoa, ele era uma criança que se tornou um jovem com ódio. E ele achou um treinador de boxe que conseguiu canalizar esse ódio dele e transformou ele no Mike Tyson. Você entendeu? Foi uma sorte ele ter nascido numa família desestruturada. É foda usar esse termo, né? Sorte. É difícil, né? Tipo, porra, o cara se fudeu na vida. Mas é uma unfair advantage. Mas por isso que Exato, por isso que eu prefiro esse termo. É uma unfair o termo, advantage. eu acho que o termo é esse, então, né? É uma unfair advantage. Então, ou seja, só que essa mesma unfair advantage levou uma galera pro buraco, você entendeu? Que aí o cara levou uma galera pra cadeia, por exemplo, você entendeu? Como levou o Mike Tyson também pra cadeia em determinados momentos, levou uma galera pra cadeia. Por quê? Porque é muito... O padrão é uma família desestruturada criar um ser humano desestruturado.
O Mike Tyson, ele ainda, acho que hoje ele fala, né, que ele já tá um pouco mais ajustado na cabeça, mas até no auge da carreira dele, ele era uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Não sei se eu posso usar esse termo, né? Eu tô tentando tomar cuidado aqui com o termo para não ser leviano. Mas né? o que você falou aí do... Você falou do brasileiro médio, que eu me incluo também, alguns anos atrás, o pensamento, é por isso que a gente fala muito de mentalidade, que o pensamento mudou muito, né? E aí, beleza, o Rodrigo de 20 anos atrás poderia falar, pô, mas ele deu sorte de ter encontrado o treinador. Só que daí a gente tá tirando da história, talvez isso foi sorte mesmo, ou foi algum acaso, ou foi algum cálculo matemático probabilístico que eu falei aqui que aconteceu e, enfim, quando a gente começa a desconstruir esse fato, às vezes não é tão sorte assim, mas vamos supor que a gente falou que era sorte. Mas o trabalho envolvido para ele se tornar, né, o que ele é, né, ele se transformar do que ele era, para ele se tornar um dos maiores lutadores de todos os tempos, é um negócio assim, quase que sobre-humano. E aí, eu acho que o problema está em você simplificar ou você reduzir esse mérito que ele teve, esse sucesso que ele teve, né, esse reconhecimento que ele teve, pelo simples fato da palavra sorte. O que eu posso estar errado, mas o que eu vejo que isso acontece muito, ainda vejo assim. Então, a gente está pegando esse exemplo aqui para ilustrar, mas às vezes eu vejo uma pessoa falar, o fulano teve sorte, e quando ela tá falando isso, ela tá fazendo exatamente o que eu falei aqui. Ela tá pegando toda uma história de vida, todo um trabalho duro, e ela só tá considerando aquele fator que aconteceu que pode sim ter sido sorte, tá? Ou, enfim, o que quer que seja, mas ela não tá desconsiderando os outros todos por cento da equação, assim, sabe? Sim, eu concordo. E aí acho que volta no lance do trabalho, né? Porque nesse caso, o que o lutador de boxe lá que treinou o Mike Tyson fez? Ele percebeu essa habilidade que ele tinha, ele percebeu esse contexto do Mike Tyson e ele conseguiu canalizar isso e essa canalização é o trabalho duro, né? É o fato do cara treinar, sei lá, por exemplo, acho que o Michael Phelps é um outro exemplo disso, né? O Michael Phelps, ele tem uma estrutura óssea que privilegia muito ele para ser um nadador. Só que o cara treinava todo santo dia. Beleza, você falou a palavra aí, privilégio. Então, assim, unfair advantage. Não tem como eu ter os ossos, o Cielo lá, o Cielo tem uma... os caras falam do bodybuilding lá, tem um cara também famoso aqui brasileiro que também falam que é a genética. Então, assim, cara, é unfair advantage que o cara carregou e foi, enfim, abençoado, sei lá o quê. Mas o Phelps era um cara que, assim, ele passou anos da vida sem segundos de folga, tá? Então, Natal ou Thanksgiving, tem lá nos Estados Unidos, o cara tava na piscina sábado, domingo, toda hora, né? Eu conheço, eu não sou fã de bodybuilding, mas eu conheço gente que conhece, aí acabo conhecendo um pouco, né? E hoje com a internet você conhece os maiores de cada coisa, eventualmente, né? E aí tem um cara lá, o Sibam lá, que é o cara que ganhou, não sei qual que é a categoria, ganha diversas vezes. E, cara, assim, o cara também tem uma genética que é, super adaptativa ao esteroide, mas, assim, o cara montou um centro de treinamento, o cara levou a cama dele pra lá e o cara treina da hora que acorda até a hora que... Então, assim, né, fala, o cara deu sorte que ele nasceu com uma genética. O cara deu sorte, mas o cara treina 23 horas por dia. Enquanto o cara tá acordado, o cara tá treinando, assim, sabe? Então, é um trabalho... Porque... E aí você tá falando, mas sorte pra quê? Sorte pra ganhar dinheiro? Tipo assim, o cara teve sorte, o cara ganhou na loteria. Tipo, mas resolveu a vida, assim, sabe? Muitas vezes, né, tem estatística aí, né? A maioria das pessoas que vão ganhar na loteria, elas vão perder, né? Então, eu herdei... eu herdei uma empresa e, nossa, que sorte, beleza. Muitas das pessoas que herdam as empresas familiares, vai lá e quebra com a empresa. Então, assim... assim, se eu tivesse que falar, eu acredito que em alguns momentos
Se eu tivesse que olhar a minha jornada aqui, cara, eu acho assim, existem alguns momentos que eu falo, putz, isso aqui meio foi sorte, assim, sabe? É, mas na minha experiência, o que fez o jogo acontecer, o que fez a empresa crescer, o que fez o sucesso vir de certa forma, cara, tipo, não, a sorte é igual a creatina. E creatina eu tomo, né? Então, assim, creatina é tipo, é um suplemento alimentar que ele vai te dar 3 a 5% a mais de performance. Então, assim, ele vai aumentar um pouco a sua performance, mas os 95% vai vir de você mesmo, do seu descanso, da sua alimentação, do seu ganho de força, e ele vai te dar um plus ali de 3 a 5%. Eu acho que talvez a sorte seja a creatina na nossa vida, na nossa vida, assim, sabe? Sim. Vamos lá. Então a gente separou sorte e unfair advantage. Você acha que todo mundo tem uma unfair advantage? Eu tendo a acreditar que sim. Eu tendo a acreditar que sim. Assim, e isso linka comigo ao fator que eu acredito que todo mundo tem um potencial animal, assim, sabe? E o que é muito louco, que muita gente, a maioria das pessoas, elas têm um teto na cabeça, sei lá por quê, enfim, pelo meio, pelo ambiente, pela educação, pela lente que elas enxergam o mundo. Então, assim, o nosso potencial como ser humano aqui, tô falando que todo mundo vai ser um Ayrton Senna da vida, mas assim, eu tenho certeza que 100% das pessoas que eu vejo aqui, eu tenho certeza que elas podem mais do que elas estão fazendo de largada, assim. E aí não vamos ser binário. Então você tá falando que eu posso ser o Ayrton Senna? Não, não tô falando, mas eu tô falando que você pode ser 10 vezes melhor do que você é, Sim. fato, assim. Isso eu enxergo em muitas pessoas. E isso é um trabalho que eu faço, às vezes, com algumas pessoas que eu acompanho de perto, que eu falo, puta, eu quero investir, estar próximo dessa pessoa, porque eu tô vendo um potencial que ela não tá vendo e eu quero ajudar ela a destravar isso. E às vezes a gente consegue ajudar. E aí quando você pega essas pessoas, cara, pensa em uma pessoa aleatória aí na sua vida que você acha que tem sucesso e começa a desconstruir, vai entender a história dessa pessoa, né? Era muito louco quando tinha na TV aqueles programas que ia uma pessoa famosa, sei lá, o Leandro e Leonardo, o Chitãozinho Chororó, aí contava a história da vida das pessoas, as pessoas se emocionavam, né? Porque só vê fazendo sucesso, né? Só vê, pô, com muitos fãs, muitos discos vendidos, shows lotados. Mas aí quando vai ver a história, tem até filme, eu acho, né, da história desses sertanejos. Aí você entende os pontos de inflexão, você entende essas unfair advantages, você entende, né? Acho que o filme do Zezé, tem lá o pai dele pegando 1 quilo de ficha lá da construção que ele trabalhava e ficava ligando na rádio, assim. Então, assim, existe o talento, mas, assim, vai ter que existir uns rompimentos, assim, sabe? Então, se respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim. Que você pode negar, isso é uma história que você está contando para você, que, eu não tenho sorte, ou eu não tenho... Não, você tem, você só não descobriu. E se você desbloquear lá na frente, você, né, prosperar e você olhar de trás para frente, você vai descobrir qual que era a sua, assim, sabe? Sim, eu concordo também. Eu estudei durante um tempo sobre estoicismo. Eu gosto. Não é a filosofia que eu mais que acho que é a melhor de todas, mas eu acho que é a segunda. Eu também não acho. Virou muito famoso, mas eu também não acho, não, que é a melhor. Sim, eu acho que. Mas eu acho que tem muita coisa ali que faz muito sentido. E o pragmatismo do estoicismo eu acho que faz muito sentido, né? Eu acho que a parada é o seguinte, porra, eu estudei num colégio bom. Eu estudei num colégio de elite. Isso foi positivo porque eu aprendi a aprender. Eu tenho uma educação acima da média, eu tive base, fundamento para conseguir desenvolver uma habilidade hoje que eu tenho, que é conseguir aprender rápido sobre determinado assunto. Isso também, então isso foi positivo. Isso também me causou puta complexo de inferioridade
que eu trato até hoje, porque eu era uma pessoa sem condições financeiras no meio de uma galera que tinha uma puta condição financeira. Isso pode ter sido negativo. Só que esse complexo de inferioridade também me deu um negócio que eu falei assim, cara, eu quero viver bem, não quero passar o aperto que meu pai e minha mãe passaram quando eu era moleque. Passar aperto com dinheiro é horrível. Pode ser positivo, você entendeu? Então aqui o contexto, o que eu tô querendo exemplificar aqui é que se você olhar na sua história, você vai entender que você tem uma série de fatos e características na sua história que, às vezes, você está tratando isso como um azar, como uma característica negativa, como algo ruim, quando, na verdade, você pode olhar e falar assim, não, isso daqui pode ser bom para mim. Porque eu posso usar essa raiva que eu tenho porque aconteceu alguma coisa na minha infância comigo para poder servir como combustível de eu crescer. Ou para eu poder, meu pai deu essa mancada aqui comigo, então quando eu for ter um filho, eu vou usar isso como combustível para não fazer isso com meu filho, para fazer uma coisa boa. Então, quando a gente está falando dessas... Eu acho que as unfair advantages, elas são características, e essas características que todo mundo tem características na sua vida, né? Fatos e características na sua vida, e você pode considerá-las uma unfair advantage se você trocar a lente pela qual você enxerga essa característica. Eu tava pensando enquanto você tava falando da questão do... Aí volta na questão do brasileiro, assim, médio, que é a gente, enfim. A questão do... A pessoa enxerga a sorte meio como uma esperança, assim, sabe? De, porra, eu queria que... Ficar naquela esperança, sei lá, vamos pegar um caso para tangibilizar, na esperança, final de ano que a gente tá aqui, vamos esperar, puta, eu queria ter a sorte de ganhar na Mega Sena, então é quase que uma esperança, assim, então a sorte é um negócio meio difuso, assim, sabe? No final do dia, a pessoa deposita a esperança da vida dela, de mudar a vida dela para um efeito de sorte aleatório que é muito raro de acontecer, né? Então, isso eu acho que é um problema, sabe? Porque a chance disso acontecer, e eu acho que também isso tira o fator de ação que você deveria ter, né? Então, você está se colocando... Quando você fala que uma pessoa teve sorte por sorte própria, você está invalidando todo o trabalho tudo que você não viu ali, né? Muitas vezes você está vendo a pessoa no palco ali, mas você não viu o bastidor ali do que foi feito. Então, eu acho que assim, eu acho que sorte, analisando o Brasil, assim, a mentalidade brasileira, eu acho que lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. O que as pessoas entendem por sorte. E é muito louco, porque você pega uma palavra que a tradução é tal, né? Então, assim, porra, então é equivalente, só que assim, olha que louco, a pessoa dos Estados Unidos, ela vai entender sorte de uma forma diferente do que a do Brasil. E a gente está falando da mesma coisa. Então, a palavra é meio que um conceito. Eu ouvi isso das pessoas falando da Bíblia, que é tipo assim, às vezes a Bíblia não foi escrita em português, aí os caras vão explicar não sei o que da Bíblia, e vai falar, não, mas é porque foi escrita em tal língua, e quando foi traduzida, chegou nessa palavra, mas essa palavra não representa muito bem o que era quando foi escrito. Enfim, eu estou usando esse exemplo para dizer isso, assim, que a sorte em cada cultura vai ser vista de uma maneira diferente. E o Brasil é isso, assim, né? Como a gente é um povo um pouco mais vitimista, um pouco menos protagonista, um pouco mais dependente, um pouco mais até, porra, não sei se invejoso é a palavra, esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, mas e aí é isso, assim, né? Você às vezes também não quer que a pessoa se dê bem, evolua, prospere, e aí você também acaba querendo diminuir o feito da pessoa, e você fala, mas a pessoa teve sorte, assim.
foi o que eu falei, assim, eu já ouvi que eu tive sorte na minha vida, pela minha empresa, assim. Tipo, não vou nem falar dos outros privilégios que eu tive, que eu tava assumindo aqui que tive, mesmo que você teve, que nós todos tivemos. Mas, e foi o que eu falei, eu costumava ser uma pessoa muito mais reativa com essa questão de sorte. Que sorte o quê? Eu trabalho pra caramba, eu casei, não viajo com a minha esposa, não tenho final de semana. E aí, assim, você fica num embate ali que é um embate sem sentido, assim, sabe? Você naturalmente, você tá em frequência diferente daquela pessoa. Quando a pessoa ela fala que você tem sorte e você desce no nível dela, né, do que ela tá falando, e você começa a entrar naquela discussão ali, cara, daí você se ferrou ali, entendeu? Então, hoje eu tenho um pouco mais de empatia, eu tenho que entender como que a pessoa vê o mundo, como que são as lentes dessa pessoa, qual que é a perspectiva. E eu acho que assim, ouvir, cara, você vai ouvindo, você vai aprendendo com a pessoa, você vai entendendo o modelo mental da pessoa. Então por isso que eu gosto muito de ouvir e entender o que. Às vezes a pessoa ela pensa que ela tá falando um negócio e ela tá falando outra coisa, né? Então às vezes a pessoa fala que você teve sorte, você não sei o quê, você. Mas assim, aí quando eu falo, mas o que você tá falando é isso aqui, essa outra coisa, né? Eu falo, é isso, entendeu? Então, mas não tem certo e errado. Foi o que eu falei aqui no começo, né? Você tava falando, e aí, na minha cabeça, o que você contou ali, a tradução pra mim não era sorte, era os privilégios que você teve. E aí não tem como você invalidar. Todo mundo vai vir de algum lugar, todo mundo vai ter uma história, todo mundo vai ter os prós e contras. E às vezes, né, tem gente que fala assim, eu queria ter nascido numa família rica. E a pessoa ali deu sorte porque nasceu numa família rica. O brasileiro, que é um povo que lida mal com dinheiro, pensa isso. Só que isso às vezes é mais uma maldição do que uma sorte. E a pessoa que tá lá, ela, enfim, depende, assim, tudo depende, entendeu? Então, e aí às vezes a pessoa fala, ela quer justificar, é isso, assim, ela não tem dinheiro ou ela não tem um negócio que ela gostaria de ter. Aí a pessoa que nasceu com o negócio que ela gostaria de ter, a pessoa fala que é sorte. Só que pra pessoa que nasceu, aquilo é tão natural que às vezes não preenche aquela pessoa como preencheria quem não tem, entendeu? Então, assim, é um paradoxo, é um negócio muito complexo, assim. É isso. Vamos pensar assim, a Paris Hilton lá, que era a menina que viajava o mundo, herdeira dos... Você pensa, você coloca na situação dessa menina aqui, ela é herdeira de bilionários, assim, e tem acesso a comprar e ir para onde ela quiser no mundo e ter o que ela quiser. Imagina que se coloca nessa, imagina que você, é que é difícil, né? Se você não tem, você vai falar, puta, minha vida vai, não, você fala, pô, minha vida ia ser do caralho porque eu ia poder comprar o carro, eu ia poder viajar, eu ia poder fazer do seu A, B, C, não sei o quê. Agora, pensa o seguinte, essa pessoa, ela pode comprar um país, se ela quiser, assim, vamos levar pro absurdo. Então, assim, só que comprar e ter acesso não é só isso a vida, né? Essa pessoa ela tem que achar um motivo todo dia para acordar e viver, porque com certeza o dela não vai ser comprar porque ela já comprou e ela já não vê mais graça em fazer isso daí. Então, é difícil. Eu não sei se estou conseguindo me explicar, mas assim, acho que poucas pessoas vão entender isso, mas é difícil, cara, pra pessoa também. Entendeu? A compra tem. Isso é pirâmide de Maslow, né? Tem um conceito que tinha um cara que chamava Maslow, alguma coisa Maslow, eu não sei qual era o primeiro nome dele, e ele definiu um conceito que eu já ouvi falar que não é uma pirâmide, inclusive, que na verdade acabaram traduzindo como uma pirâmide, mas que ele coloca ali quais são os anseios do ser humano, né? E aí eu tô aqui com a imagem aberta. Você tem uma pirâmide, a base da pirâmide subindo da base até o topo, né? A base é fisiologia, o segundo nível da pirâmide é segurança, o terceiro nível é amor e relacionamento, o quarto nível é a estima e o quinto nível é realização pessoal. Dinheiro tá na base da pirâmide, fisiologia e segurança. Dinheiro, eu quero comprar alguma coisa, é segurança no fim do dia, você entendeu? Tipo,
um bem material dificilmente vai te trazer autoestima, confiança, assim, entendeu? Uma pessoa que adquire confiança e autoestima através de um bem material, ela, na verdade, não tem autoestima e não tem confiança, assim, entendeu? Ela ainda tá na base da pirâmide, sacou? E vou dar um outro exemplo. Tem uma série muito boa na Globoplay que se chama Vale o Escrito, que conta a história do jogo do bicho, das famílias que controlavam o jogo do bicho no Rio de Janeiro, né? Até anos 80, 90, 2000. Cara, os caras tinham muito dinheiro, mas eles viviam, assim, numa podridão de valores, assim, você entendeu? Então, assim, o dinheiro pelo dinheiro não vale muita coisa, né? A não ser que o dinheiro é uma ferramenta, né? Ele é um meio. Um outro lance que você falou, que eu acho que é importante pontuar também, que você falou que essa falta de protagonismo brasileiro, né? Eu acho que uma coisa que é muito simbólica no Brasil é que os nossos orgulhos, eles são geográficos. Então você vai pegar o hino nacional, por exemplo, ele fala do quanto a gente tem de mata, sei lá, não sei exatamente qual que era o hino, né, mas o que fala no hino, mas os nossos orgulhos são sempre as nossas verdes matas, a Amazônia é nossa, as nossas praias, as nossas belezas naturais de praia. Nada disso foi conquistado, você entendeu? Tipo assim, foi dado. Tipo assim, a sorte é que você nasceu num lugar que tem uma praia bonita. Você não tem poder nenhum em ter uma praia bonita, um campo vasto. É um privilégio, você entendeu? E isso é um orgulho. Então, ou seja, zero protagonismo, né? Enfim, só queria pontuar isso. Mas, voltando lá pro começo, né, que eu falei de lance de sorte, né, e posicionamento, que eu acho que é o que eu acho que a gente pode terminar aqui discutindo. Beleza, a gente tem a sorte, que é algo que a gente não controla, e a gente tem a unfair advantage, que é algo que é um fato que aconteceu com a gente, que a gente consegue dar um viés positivo para isso, né? Você acha que existe um caminho, você acha que existe uma forma de você se posicionar para que aumente a probabilidade de você ter sorte? Que, cara, as coisas que a gente quer, elas estão do outro lado do medo que a gente tem, assim, sabe? Então, né, isso foi algo que quando eu olho de trás para frente e vejo as coisas que eu conquistei, que eu queria conquistar, eu tive que fazer coisas que eu não queria fazer, ou que eu não me sentia confortável em fazer. Então isso é engraçado, porque quando você sente confortável em fazer, sei lá, você se sente confortável em falar em público, né, com 10 pessoas, assim. E aí você faz isso naturalmente, você faz isso ano após ano, entra, sai ano, com 10 pessoas e tal. E você já faz aquilo, né, de ponta cabeça, inglês, português, chinês, e sentado, em pé, enfim. Aquilo vira tão automático que aquilo não vai fazer você evoluir, sabe? Então, quando você entende que a maioria das coisas que você quer, você vai ter que romper algumas coisas que você não faz, aí é engraçado, porque você vai se sentir hiper desconfortável, você vai sentir um monte de emoção, você vai sentir um monte de dúvida, você vai sentir um monte de coisa que não é legal, mas você vai dar um passo para chegar na direção de onde você quer. E aí, eventualmente, né, isso é engraçado, porque eventualmente nesse caminho, quando você saiu, é a mesma coisa que você você mora numa casa e você tem que sair dessa casa, e a hora que você sai, fecha a porta, já começa a ter nervosismo, não sei o quê, mas você vai dando os passos, e aí nessa jornada, nessa caminhada, vão aparecendo coisas para te ajudar, para te empurrar. Então eu acho isso engraçado. Então a minha chance a minha visão de aumentar a sorte é nisso, assim. Se você quer ter
coisas que você ainda não teve, você provavelmente vai ter que fazer coisas que você não faz. E isso é difícil de fazer, por si só, né? Então, às vezes você vai encontrar alguém que vai te direcionar, vai ser um pouco mais fácil. Mas você ter essa consciência, esse pensamento, é um negócio complexo. E aí, quando você estiver nesse caminho, né, e você não vai olhar para trás e falar, pô, agora eu já tô aqui atravessando, vou ter que continuar. Eventualmente vão ocorrer casos que você vai poder chamar de sorte, assim, sabe? E aí é difícil, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que não tem gente que tem bastante. Então, então eu não busco a sorte, entendeu? Eu busco fazer o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero, eu gostando ou não, sabe? Então, vou te dar um exemplo. Eu sou um fundador, eu sou um líder dentro da minha empresa. E na minha empresa tem centenas de funcionários, de colaboradores. Eu não posso não conseguir falar com meus colaboradores, você entende? Então, assim, e aí é isso. Então, se a pessoa ela pensa que ela quer ter uma empresa, né, que a gente está falando nesse podcast aqui, né, de programador para empreendedor, se você quer fundar uma empresa, você vai precisar fazer isso. Ah, mas eu não gosto. Ou você vai arranjar um sócio que vai ser essa voz na companhia, porque precisa. E internamente precisa 100%. Para dentro da empresa não tem como não. E hoje em dia precisa cada vez mais para fora da empresa também. Então é você ser o rosto da empresa para fora, né? Você ir contar história em podcast, em palestra, em evento, em um monte de coisa. Então, você vai ter que fazer isso daí. Só que daí, eventualmente, você vai tendo algumas sortes de encontrar algumas pessoas que vão te ajudar a desenvolver isso, enfim. Mas para mim, eu não conto com fato, eu tiro da minha equação. É algo que, assim, que pode acontecer e vai me ajudar, mas não é algo que eu conto, assim, sabe? Imagina assim, que você está juntando dinheiro para comprar um carro. E aí você sabe que 50% vai vir de um lugar, 20% de outro, 15% de outro, 5% de outro, e você conta que o restante é da sorte. Eu tiro a sorte da minha equação, assim. Se acontecer, é um upside, é um algo a mais, e porra, eu vou ficar feliz, assim. E algumas vezes acontece. Já aconteceu. Poucas vezes, tá? Então, se eu tivesse que falar se eu sou um cara sortudo ou não, eu não sou um cara sortudo. Eu não tive uns eventos que eu falo, puta, isso daqui transformou a minha empresa e foi um golpe de sorte. Agora, eu tive as minhas unfair advantages, eu tive. Sim. Eu acho que tem gente que tem mais e menos na minha visão, acho que tem. Mas eu acho que a gente pensa igual, acho que só sobre pontos de vista diferentes. Eu concordo com você, eu acho que geralmente o que você falou é muito importante, né? Tipo assim, o que você quer tá do outro lado do seu medo, né? De onde tá o seu medo. Eu acho que o importante aqui é o que você quer, tá ligado? De tipo, eu acho que se posicionar para você aproveitar a sorte, para você aproveitar, não é para você aproveitar a sorte, se posicionar para você isso, é para aproveitar a sorte, né? Então a sorte ela vai acontecer em algum momento, vai ter um arranjo probabilístico aí do mundo que vai te colocar numa posição de sorte. Como que você se posiciona para aproveitar esse arranjo probabilístico, na minha opinião? Gerando valor. Então, o que está acontecendo aqui? Vou te dar um exemplo. Eu comecei a produzir conteúdo em 2018, mais ou menos. Antes, desde 2016 eu já produzia conteúdo. Ó, que louco, né? Com 15 anos eu tinha blog, tipo assim, mas não tinha nada a ver. Uma pessoa de 15 anos tem muito que escrever, né? Mas eu escrevia, eu gostava por alguns... Eu tenho essa parada de criar conteúdo, acho que desde sempre, né? Eu fui perceber isso muito depois de velho. Mas eu comecei a produzir conteúdo com consistência em 2018. Eu comecei a fazer 2019, perdão. Eu comecei a fazer alguns... Não lembro se era 2018, 2019. Eu comecei a fazer alguns vídeos
por algum motivo, era por motivo comercial. Eu falei sobre isso numa newsletter que eu soltei. E aí era por um motivo X, mas o vídeo tinha conteúdo de valor. E eu gerava valor para as pessoas através desses vídeos que eu produzia semanalmente. O Rodrigo assistiu um dos vídeos e veio trocar uma ideia comigo. A gente, apesar da gente ter estudado na mesma escola, a gente não se conhecia. O Rodrigo você tá com 37, eu tô com 32. O Rodrigo é 5 anos mais velho que eu. Eu tive um pouco mais de amizade, mas assim, bem pequena ainda, com o irmão dele. Alguns anos depois, a gente acabou treinando na mesma academia, eu e o irmão dele. Mas, cara, e aí, como é que tá seu irmão? Tá lá, porra, ele fundou uma empresa, né? Que legal, porra, da hora, tá trabalhando pra caramba. Era só isso, sabe, assim, não tinha muito relacionamento. E aí o Rodrigo viu um vídeo meu. A gente era adicionado em LinkedIn, essas coisas, simplesmente por ter estudado na mesma escola. Mas aí o Rodrigo viu um vídeo meu, gostou e veio trocar uma ideia. Você entendeu? Então, assim, isso foi sorte. Isso foi sorte no sentido de foi um arranjo probabilístico. Tava passando lá no feed da timeline dele, ele olhou, gostou e falou, e veio trocar uma ideia. E aí a gente começou a desenvolver uma amizade a partir disso. Então, ou seja, se eu não tivesse soltado aquele vídeo, aquele vídeo não ia aparecer na timeline do Rodrigo, ia ter aparecido outro vídeo no lugar. Um lance meio efeito borboleta, né? Então, eu acho que a chance de você aumentar a probabilidade de você ser capturado pela sorte, de você ser contemplado pela sorte, é você gerando valor. Por quê? Porque aí é um lance meio, acho que é um lance até meio filosófico, meio fé, enfim. Você tá fazendo bem pro mundo, você entendeu? Eu acredito que o mundo é bom, eu não acredito que o mundo é ruim. Eu já acreditei muito que o mundo era ruim, hoje em dia eu acredito que o mundo é bom. Eu acredito que as pessoas são boas. Enfim, eu acho que quando você tá fazendo bem pro outro, você tá ativando um dos principais gatilhos que regem o mundo, assim, que é a reciprocidade. Então a pessoa vai querer te beneficiar de algum modo, a pessoa que foi impactada. Só que você acaba impactando N pessoas de N formas diferentes quando você está gerando valor. E aí, esse lance de você impactar essa quantidade enorme de pessoas das mais variadas formas possíveis, acaba te posicionando para você extrair, para você conseguir aproveitar essa sorte caso ela aconteça. E é por isso que a partir desde então eu nunca mais parei de produzir conteúdo, porque, cara, sei lá, acho que tudo que eu tenho hoje, assim, em questão de carreira, veio da produção de conteúdo de algum modo, seja produzir conteúdo, vamos lá, não é produzir conteúdo, eu não parei de gerar valor. Então, assim, chega alguém e vem falar comigo, ô Moacir, eu tô precisando disso aqui, eu tô precisando de alguém para fazer um sistema para mim. Eu não faço, mas o cara não vai sair sem eu ter gerado valor para ele. Nem que gerar valor seja, olha, vai assistir esse vídeo aqui que você vai conseguir ter uma ideia melhor de onde você pode achar essa pessoa para fazer esse sistema para você, por exemplo. Entendeu? Então, assim, essa postura de sempre gerar valor, eu acho que é o caminho onde você se posiciona para usufruir da sorte. Faz sentido? Gostei dessa conclusão aí. Acho que faz sentido. Eu acho que... Mas é engraçado, porque eu não vejo como sorte, eu vejo como consequência, entendeu? É o efeito borboleta, é um desdobramento. Você iniciou algo e, assim, a gente tá aqui gravando um monte de podcast, gravando um monte de conteúdo, eu tenho colocado um monte de coisa na internet agora, o ano que vem eu tenho projetos aí de, cara, colocar muita coisa do que eu penso. E isso gera consequências, pode gerar consequências positivas ou negativas. Você já viu aqueles caras que postavam coisas no Twitter, aí ficaram muito famosos, aí depois as pessoas acham o que o cara escreveu e vai ver, escreveu besteira e deu ruim, né? Então, pra mim é muito mais consequência. Então,
É engraçado porque eu tô quebrando aqui, eu tô meio que chutando todas as coisas que a gente tá falando que é sorte, eu tô falando, chamando de outras coisas, consequência, unfair advantage, privilégio. E aí, durante esse episódio inteiro, eu fiquei pensando da Docket, assim, né? Quais foram os momentos que eu posso trazer aqui que foi sorte para ilustrar um momento que eu não consegui, assim, achar sabe, uma história legal para contar, falar, puta, que isso foi sorte, assim, sabe? Então, então eu não sei se eu acredito, eu acho que eu tenho um problema talvez com essa palavra, assim, sabe? É algo que eu sei que pode acontecer, eu não vou negar, foi o que eu falei. Eu passei um tempo com esse, né, dorme enquanto eles trabalham, eu tinha um pouco disso porque era um mecanismo de defesa. E hoje eu acredito muito no trabalho e na consequência, no desdobramento do que você faz e eventualmente. Você não acha que a pandemia não foi um evento de sorte para vocês? Eu acho que não. Eu acho que Porque aumentou a disponibilidade de capital, vocês conseguiram crescer mais rápido, conseguiram levantar mais dinheiro e crescer mais rápido. é interessante, né? Porque não foi de fora, eu entendo que possa parecer que sim, né? Que tinha capital. A gente não acessou capital, a gente não acessou o capital quando tava todo mundo surfando na onda lá da. Tava todo mundo louco e tinha capital disponível pra caramba. O que aconteceu foi que muitos órgãos se digitalizaram, então ajudou a gente nas conexões com os órgãos para que a gente conseguisse entregar o produto melhor, assim. Mas eu tô falando porque eu conheço gente que a pessoa fala, puta, aconteceu um caso de sorte aqui na minha empresa que eu falo, putz, isso aqui mudou a empresa do dia pra noite, assim, mas entende que o do dia pra noite era 10 anos trabalhando e aí aconteceu alguma coisa que, sabe, que então não foi do dia, não existe o overnight success, né? O sucesso do dia para noite geralmente ele leva 10 a 20 anos para acontecer. Então, é, foi interessante a gente falar aqui sobre isso, porque talvez eu tenha problema com essa palavra, assim. E talvez eu não me considere. E às vezes eu também, acho que inconscientemente, eu até possa pensar que eu sou um cara que não tive sorte, igual um desses que você citou aqui no episódio. Falou, pô, eu acho que eu penso de certa forma que eu não tenho sorte, assim, sabe? Porque eu queria que tivesse algo que inconscientemente também, pô, que pudesse ter tido uma sorte mais, que pudesse ter destravado mais. Mas eu acho que a nossa jornada aqui, cara, foi uma jornada de muito aprendizado, assim, sabe? De muito trabalho duro. E da maioria das pessoas que eu vejo que empreendem, por mais que elas contem as histórias, e é o que você acabou de falar aqui, né? De fora para dentro é outra visão de quem tá de dentro para fora. Então, construir uma empresa é muito difícil. Você vai fazer isso 10, assim, é uma jornada de no mínimo 10 anos, assim, né? Basicamente. E é muito difícil você ter sorte por 10 anos consecutivos, quase que todo dia, ou quase que mensalmente, ou pelo menos uma vez por ano, assim. Então, sim, vai existir sorte, mas pensa nesse espectro de jornadas de décadas, são fatos muito esporádicos que vão acontecer. Eu não conheço ninguém, nenhuma história que é pautada, as entregas, os projetos, os resultados pautados em sorte, assim, sabe? Vai acontecer, mas assim, não é o que muda o jogo, assim, sabe? Pode ser um negócio que dá uma potencializada, tal, mas não é o que vai mudar o jogo, assim, sabe? Então, acho que pra gente finalizar aqui, então, o primeiro aprendizado é os termos. Não é que os termos importam, mas os termos. Cada um tem um entendimento do termo, né? Então acho que essa discussão de termos ela pode até fazer algum sentido. O que eu queria transmitir aqui nesse episódio era esse lance de que todo mundo tem uma unfair advantage, pelo menos uma. E segundo ponto, existe uma forma de você trazer prosperidade para sua vida, né? E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de coisas boas, né? Traduzir prosperidade como coisas boas
como que você traz coisas boas para sua vida, que aí você pode interpretar como sorte, pode interpretar como consequência. É você fazendo coisas boas para os outros, entendeu? É você genuinamente tentando melhorar a vida do próximo, tentando servir o próximo. Você consegue fazer você tá agindo para colaborar com um círculo virtuoso e não um círculo vicioso, né? Então o círculo virtuoso é aquele que traz traz virtude, e o círculo vicioso é aquele que traz vício, né? Então essa era a minha mensagem, que é mais uma questão de postura para você, tanto para você enxergar que, na verdade, às vezes o que você considera azar pode ter sido sorte, que é o unfair advantage, que o Rodrigo traduziu muito bem, e para você saber que você também consegue produzir sorte na sua vida, que é o quê? É você gerar valor pro próximo, que automaticamente você vai alimentar um ciclo virtuoso. Beleza? Boa, muito bom. Gostei dessa. Gerar valor é o segredo da vida aí. Isso daí, se você conseguir fazer, isso muda o jogo. Esse é o nome do jogo, geração de valor. E por que só para pontuar, né? Por que eu acho que produzir conteúdo é tão importante? Tem um amigo meu que diz que produzir conteúdo é roubar na vida, né? Por que é tão importante você produzir conteúdo? Porque produzir conteúdo é gerar valor de forma exponencial, você entendeu? Tipo assim, a gente está dedicando 1 hora aqui do nosso tempo para um conteúdo que pode ser acessado por 100 mil, 10 mil, 100 mil pessoas. Eu vou estar gerando valor de forma exponencial. Tecnologia é outro valor de gerar forma exponencial também. Você que é programador e está querendo ser empreendedor, você tem um ativo muito bom na sua mão, que é a capacidade de gerar valor de forma exponencial. Então acho que isso que é importante. Pessoal, muito obrigado. Se você nos ouviu até aqui, se você quiser bater um papo, fazer algum comentário, uma crítica, uma sugestão, me siga no Instagram, @moacirmoda. Siga o Rodrigo no Instagram, rodrigolopes.tech. E é isso, até semana que vem. Valeu. Quer dar um recado final também, Rodrigo? Desculpa. Nada, valeu pessoal. Adorei o assunto. Eu gostei que a gente entrou aqui sem combinar e aí desenvolveu. Acho que o desenvolvimento foi bom, assim. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Obrigado. Falou. Um abraço. Tchau.